Olá! Vamos mergulhar num assunto que é extremamente sério e, mais importante, que salva vidas. A segurança no trabalho em altura, tudo com base na nossa norma regulamentadora, a NR 35. E afinal, o que a norma considera como trabalho em altura? O critério é bem objetivo. Qualquer atividade feita a mais de 2 metros do chão, onde exista qualquer risco de queda, já entra nessa categoria. Pois é, 2 metros. A partir daí, os protocolos de segurança se tornam rigorosos e, claro, obrigatórios. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir 6 etapas fundamentais. Primeiro, a gente vai entender o risco. Depois, a importância de planejar antes de subir. Vamos falar dos equipamentos e da ancoragem, das técnicas de movimentação, do que fazer numa emergência e, por fim, vamos fechar entendendo que a responsabilidade é de todo mundo. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo, o risco. Porque, sabe, antes de pensar em qualquer equipamento ou técnica, a segurança de verdade começa quando a gente reconhece o perigo e tem a autorização certinha para poder trabalhar. E para ser autorizado, não é só querer, não. A norma exige um processo formal com 3 pilares que são inegociáveis. Primeiro, capacitação, ou seja, treinamento adequado. Segundo, aptidão médica comprovada. E terceiro, a anuência formal da empresa. Se faltar um desses 3, o trabalho simplesmente não pode começar. Ok, então a pessoa está devidamente autorizada. O foco agora se volta para a tarefa em si. E é aqui que o planejamento entra em cena. E, gente, isso não é burocracia, tá? São os documentos que literalmente podem salvar vidas. O fluxo de planejamento segue uma lógica bem clara. Tudo, absolutamente tudo, começa com a análise de risco, a famosa AR, para a gente mapear todos os perigos. A partir dela, a gente cria um procedimento operacional bem detalhado. E para aquelas atividades que não são do dia a dia, é obrigatória a permissão de trabalho, APT, que é uma autorização final específica só para aquela tarefa. E aqui está o pulo do gato, a distinção entre o que é rotineiro e o que não é. Em tarefas que se repetem, a análise de risco já pode estar dentro do procedimento padrão. Mas em trabalhos que fogem da rotina, o perigo é novo. Por isso, eles exigem uma análise de risco e uma permissão de trabalho, novinhas em folha, específicas para aquela situação. Com o planejamento no papel, é hora de olhar para as ferramentas físicas. O equipamento certo e, principalmente, uma ancoragem confiável são a barreira final entre quem trabalha e o perigo de uma queda. O EPI essencial é, na verdade, um sistema integrado. O cinto tipo paraquedista distribui o impacto no corpo. O trava-quedas bloqueia o movimento numa linha de vida. O capacete com jugular protege a cabeça e não cai. E, um item fundamental, o talabarte com o absorvedor de energia, que se abre durante a queda para diminuir drasticamente a força daquele tranco no corpo. E não adianta nada ter o melhor EPI do mundo se ele não estiver conectado a um sistema de ancoragem confiável, seja um ponto fixo ou uma linha de vida. Esse sistema, que é quem segura toda a força da queda, deve ser projetado por um profissional habilitado e, atenção, precisa ser inspecionado antes de cada uso. Isso nos leva a uma pergunta que precisa ser feita sempre, antes de cada subida. Uma pergunta cuja resposta pode definir o resultado de um incidente. Essa inspeção de rotina é uma responsabilidade pessoal. Antes de vestir o cinto, é preciso procurar por qualquer sinal de dano. Fitas cortadas, peças metálicas tortas, conectores que não travam direito. A vida depende da integridade desse material. Ter o equipamento certo é só a metade da batalha. Saber como usá-lo corretamente é igualmente vital. Habilidades práticas, como saber fazer nós e amarrações, são a base de tudo. Um nó bem feito é o que conecta o equipamento à ancoragem, o que permite criar sistemas de ascensão e descensão e, principalmente, o que garante a segurança numa operação de resgate. Um exemplo clássico é o nó 8 duplo. A sua confecção segue uma sequência lógica de passos, criando um laço super seguro, que é repetível, confiável e, muito importante, é fácil de inspecionar com os olhos para garantir que está tudo certo antes de colocar qualquer carga nele. Mas, mesmo com o melhor equipamento e a melhor técnica, incidentes podem acontecer. É por isso que todo planejamento deve responder à pergunta: o que a gente faz quando o pior acontece? Depois que uma queda é interrompida pelo equipamento, o perigo imediato não acabou. Na verdade, surge a chamada suspensão inerte, uma condição gravíssima, onde a pessoa fica suspensa e imóvel,
fazendo com que as fitas do cinto comprimam as veias das pernas, o que restringe o retorno do sangue para o coração. Agora, o que é realmente assustador sobre essa condição é a rapidez com que ela pode se tornar fatal. A contagem regressiva para um desfecho trágico começa no momento em que a queda é interrompida, tornando uma resposta rápida absolutamente crítica. Por isso, não basta ter um plano, é preciso ter o plano certo. Ele deve prever os cenários possíveis, definir quem faz o quê e detalhar as técnicas e os equipamentos específicos para o resgate, como sistemas de polias para redução de força ou técnicas de acesso por cordas. O objetivo é tirar a vítima da suspensão o mais rápido possível. A gente já tem o planejamento, os equipamentos e o plano de resgate. Mas nada disso funciona se não estiver claro quem é o responsável por cada ponta. A segurança, afinal, é um esforço coletivo. É o dever compartilhado. A empresa deve fornecer a estrutura, o treinamento e o equipamento. Mas quem está na linha de frente deve cumprir os procedimentos, zelar pela própria segurança e a dos colegas e usar uma ferramenta poderosa, o direito de recusa, que permite interromper o trabalho ao identificar um risco grave e iminente. E isso nos deixa com uma reflexão final. O equipamento, as cordas, os capacetes são essenciais, claro, mas a verdadeira segurança não é algo que se compra ou se veste. É uma atitude, uma cultura de cuidado e responsabilidade que precisa ser construída por todos, todos os dias. A segurança é, acima de tudo, uma decisão.